ou que é o vice-presidente do Clube dos Oficiais, em tese teria legitimidade para estar à frente dos convocando, né? É claro. Eu queria que tivesse um corajoso, que tivesse, que fizesse barba e não saísse serragem, que fosse à frente dizendo, olha, eu sou coronel da ativa, ganho 7 mil reais por mês, tirando os quinquêndios, ganho um salário miserável, estou ganhando menos que Sergipe e estou aqui como vice-presidente do Clube dos Oficiais convocando todos os militares para participar da Assembleia Legítima. Aí nós Sabe teríamos... quando isso vai acontecer? Desculpa, eu acho que nunca. Ô Júlio, só uma parte aqui. Então, vamos esclarecer uma coisa. Por que a Associação dos Oficiais, o Clube dos Oficiais, a União dos Reformados estão então envolvidos nessa reivindicação? De forma indireta, porque os seus representantes não comparecem. Eu gostaria de saber da parte de vocês o que vocês entendem, por quê? Qual que é o interesse desses oficiais, inclusive o comandante-geral, que é presidente de honra do Clube dos Oficiais, qual que é o interesse deles nisso aí? Na realidade, o que a gente pôde perceber, que aqueles coronéis que estão participando das movimentações são aqueles que estão na reserva. E por força do próprio associado reformado, têm sido provocados, até porque o bonde está passando e eles não vão ficar para trás, tá certo? Mas eu vejo alguns personagens, que aqui com todo respeito eu me reservo o direito de não nomear, que eu vejo que o cara quando estava na ativa nunca fez nada pela tropa, muito pelo contrário, prejudicou muito. E aí eu me refiro à diretoria, não o próprio presidente, que eu tenho uma boa relação com ele, que nunca fizeram nada pela tropa, agora dando uma de paladino da justiça, que eu quero aumento. Ah, pelo amor de Deus, me poupa, eu estou na polícia desde 1988. Eu estava lá. Os coronéis de hoje... Eu tenho uma outra interpretação. Eu gostaria de, até de colocar uma situação que o Juarez, nosso grande amigo, trabalha aí na Assembleia Legislativa, um abraço para o Juarez e todos que estão nos ouvindo. Quando eu estava presidente da Associação dos Oficiais, ele cobrou de mim a mesma coisa que está sendo cobrada agora. Falou, Mendonça, você como presidente da associação está convidando a tropa para uma paralisação. Agora, os oficiais, diante de uma paralisação, qual será a atitude deles? Eles vão prender os militares, eles vão instaurar procedimento contra os militares, ou eles vão seguir o que você está falando? Será que você não está julgando a tropa numa fria? A partir desse momento, eu comecei a refletir sobre, efetivamente, o posicionamento dos oficiais no que tange esses movimentos. Agora, houve uma reunião com o Coronel Renato, no dia seguinte, que é um grande amigo que nós temos, né, tenho o maior respeito por ele, no dia seguinte, lá no Comando Geral. E nós não sabemos ainda, porque o Coronel Renato, ele manda dizer o work, né, para toda a tropa se posicionando. Então, Você tomou conhecimento do resultado dessa reunião, da quinta-feira? Não, eu não tomei conhecimento do resultado. Não, ele já comprou 2 kimonos novos, porque ele está lutando muito pelo aumento. Então comprou kimono novo para lutar. Aqui, com todo respeito ao comandante, eu tenho um montão de ressalvas contra o Coronel Renato, mas chegou a hora dele tomar uma postura como comandante da polícia. Até porque ele vai embora agora no final do ano, ele podia sair como herói dessa história. Como comandante-geral, mandar um network para todo mundo e convocar a tropa para... A tropa está autorizada a participar daqui. Até seria uma incoerência, autorizada a participar do que é legal. Mas ele lá primeiro... Mas, infelizmente, está cada um, como você disse no outro programa, cada coronel nesse fim de governo tentando achar um cantinho para se acertar aí para pós-governo, infelizmente. Bom, a gente então, desse jeito, Júlio, as perspectivas para nós são terríveis. Infelizmente são. Terríveis. Então a tropa não está mobilizada, né, Márcia? A tropa não está mobilizada, só os reformados que estão lutando, e assim o governo vai cada vez mais nos surrupiando. Há uma desculpa também de que no dia da manifestação houve jogo, né? Cruzeiro Atlético, enfim... Aqui, 2008. Gente, nós vamos voltar com esse assunto do segundo bloco. E a greve dos ônibus que nós vamos falar no próximo bloco sobre os rodoviários. Eu me lembro de falar de 2008, que ficou bem claro lá, quando os reformados estavam lá, e a tropa de choque a comando, para fazer cercar a própria polícia. E você pode assistir e ouvir os nossos programas anteriores acessando o site www.ascobom.org.br. Vânia, pode rodar o comercial. Você está ouvindo. Ô, gente, eu não concordo. Ô, Júlio. Você fica aqui, pega na mão, o senhor está filmando. Mas o que tem? Mas é pra lembrar mesmo, Ele tá lá, os caras. Daí? Fica masculando a parada. Lógico, mas é pra saber que aqui é conspirando. Ô, Júlio, os caras têm os candidatos deles, pô. Vocês têm que desarticular isso aí. Mas os candidatos deles podiam então pôr a cara pra poder ser. Então, mas vamos falar isso aí, gente. Vamos falar. Eu acho que até pra você, ó,
Quer que eu falo o que eu entendo isso aí? O que você, o Rodrigues e até por Rabelo Moraes conseguiram fazer mudando a polícia, isso não foi bom pro comando, não. Você concorda comigo? Tá, aí então como é que nós vamos resolver isso? Vamos tirar esses caras e colocar os nossos coronéis lá. Pra mudar, voltar o RDPM, voltar. Você tá entendendo? Vocês colocam o dedo na ferida. Amigo, é lógico, vocês estão perdendo a oportunidade de desarticular esse movimento. Não de reivindicação salarial, mas movimento de questão política. Nós não podemos perder o que nós temos, que é o caso você, o próprio Rodrigues, não podemos perder. Eu acho que se nós trazer esse negócio do campo político, nós podemos chamar um TRE para cima da linha, no nosso programa. Não, mas não é porque ninguém está falando nada disso, Depende não. do jeito de colocar. Na verdade, o comando torce por um fracasso. Aqui o governo torce por um fracasso para tentar fragilizar as entidades e os representantes para criar novas figuras ligadas ao comando. Essa é a sua fala muito boa. O que está por trás dessa situação? Existe apoios ao meu coronel? Apoios, assim, de conselhos de classe, nada? O AB, assim. Esse movimento foi mal. Que na audiência pública eles sempre estão lá, né? Viu? A propaganda extemporânea, só se ele falar que ele é candidato a pedir voto. Se não for, não tem problema, não. Ninguém vai pedir voto, não. Falou, gente, ó, cuidado com essa manipulação aí, reivindicação, tudo bem, nós vamos todo mundo para lá pedir salário. Mas é o seguinte, por que esses caras estão encostando nas entidades de classe agora? O meu medo, Júlio, não é deles ganhar uma eleição, não. É o que eles vão fazer depois que ganhar. E se alguém ganhar, você pode até ser reeleito novamente, mas você corre o risco de não ir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Ou você mata o trem agora, ou já matamos o Júnior no ninho, né? Porque daqui a pouco eles começam a perceber que eles não vão ter voto nenhum. O pai dele é maior reformado e está secretando o país. Vou entender uma coisa. E se entra um Bertus aí no processo e consegue numa reunião esse aumento? Meu amigo, isso é tudo articulado, essa coisa, gente. Isso aí está sendo o maior teatro. Pelo amor de Deus. Quanto que esses caras iam para frente? Diferente. Ao contrário do que é o Coronel Mendonça, que todo mundo conhece, tá certo? Coronel, mas foi presidente de uma entidade que botou a cara, correu atrás. Fora disso, nós nunca ouvimos história nenhuma. Tem não. O Mendonça está sendo uma parte dessa história. Não tem, nunca existiu. Nunca existiu, meu amigo. Nunca existiu. A gente fala pelo Cláudio Manel aí que foi chefe de Estado-Maior, deve ter gastado uns 5 milhões na campanha e não conseguiu se eleger. Estão tentando ressuscitá-lo. Você já tem que matar esse trem, ó. Não, mas sem falar o nome, não dá falando pra ele. Não precisa falar não, gente. Só falar com o interesse verdadeiro desses caras, desses cápulas. Já, mas não adianta.